só últimas atualizações. Tu é doido. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual o horário que vocês estão assistindo esse podcast. Primeiramente, quero dar boas-vindas para vocês. Recentemente nós estivemos em São Paulo, fizemos uma cobertura especial com vocês. Trouxemos 2 pessoas espetaculares. Então, se você quer saber um pouco mais sobre empreendedorismo, políticas públicas, juventude, tem a última entrevista que a gente conversou com a Thaís. E se você quiser saber sobre inteligência artificial, nós chamamos o único amazonense até então que tem uma empresa de inteligência artificial que hoje ele nem está mais no Amazonas, para vocês terem noção. Ele está com uma empresa lá em São Paulo, que é a Stack. Então, junto ao útil ao agradável, você quer assistir esse vídeo sobre inteligência artificial, volta no episódio 6, que é o Lucas Simões. E hoje nós vamos comentar alguns fatos, e para isso eu trouxe um cara muito doido. Muito doido mesmo, que é o Richard. Mas ele é um cara de gente boa. Mas antes de falar sobre isso, Richard, se apresenta pra galera. Quem que é o Richard? Tá. Sou Richard Stone. Meus pais, desde cedo, me ajudaram a ter consciência de empreendimento, de empreender, que é importante. Geração de riqueza, né? Não ser vagabundo. Caraca, logo já vai meter essa, cara. Mas é, mano. Então, assim, é basicamente isso. Sou formado em Direito. Então, o foco, na verdade, o foco principal, digamos assim, de Richard, sempre foi buscar uma justiça para as pessoas boas desse mundo. O foco sempre foi esse. E a liberdade, porque a liberdade é a grande ferramenta para tudo isso ser, toda essa engenharia funcionar, né? Caraca, mano, você é muito doido, cara. Não, mas você é um cara de gente boa. Richard, eu te trouxe aqui pra gente fazer um giro semanal e você me ajudar também a comentar junto com a galera, né? Mas antes disso, tu falou que tu recebeu uma orientação de liberdade, de empreendedorismo e tudo mais. Como que foi essa tua criação, mais ou menos? Tipo, que teus pais são judeus, né? Será que isso interferiu? Cara, a ascendência judaica, até que ela realmente contribui, a ascendência judaica. Mas assim, eu acho que é muito de cultura, cara. Uhum. Porque, por exemplo, eles vieram de famílias que realmente nunca dependeram de Estado. Uhum. Famílias que não são dependentes de Estado. Sempre famílias, não, nós vamos prover o nosso. Tipo, não receberem auxílio do Estado, Exatamente, alguma bolsa. exatamente. Então, tipo assim, falaram, olha, a gente está prejudicado agora, tal, mas seremos autônomos, vamos vencer. Nós vamos vencer. E esse sempre foi o foco. E eles foram criados nesse meio e, logicamente, passaram isso para mim. Então, por exemplo, eu tava até brincando ali na nossa conversa, que eu falei, cara, eu estudando, eu parado, eu não aguentei, cara. Eu cheguei, eu comprei um pote de paçoca, eu falei, eu vou vender paçoca aqui, mano. Eu não vou ficar parado aqui. Tá certo. Entendeu? Tipo assim, pô, a gente não ganha dinheiro com outras coisas? Ganha com outras coisas, mas dá vontade do cara gerar riqueza, né, cara? Não adianta, o cara quer se sentir produtivo, pô. Cara, e isso é só, tipo, porque quando eu converso com a galera que vem de Israel, ou tem descendência judaica e tal, eu vejo que essa galera tem um QI de especial, tipo, não de autismo, né? Mas, tipo, algo especial, tipo, que aquela pessoa não é como se fosse o brasileiro, como se fosse o outro latino-americano, um europeu, tem um algo além. Dá pra se dizer que o judeu em si, ele tem tipo, a cultura dele é diferente em alguns quesitos comparado das demais? Cara, assim, eu diria que o povo judeu, assim, pela comunidade que eu conheci, que eu tive contato, o povo judeu é o seguinte, cara, ele só prosperou aquele judeu que não confiou no Estado. Aí tu vai falar, pô, o que tem a ver? É simples, o judeu alemão que confiou no governo da Alemanha na Segunda Guerra, prosperou ou sucumbiu? Sucumbiu, não foi? Então, pois é. Todos aqueles que fugiram logo, Ludwig von Mises, Einstein, ficaram vivos. Ou seja, não confiaram no Estado. Então o ponto é você não ter o Estado como seu Deus, como seu protetor, e sim ter, no caso, um Deus de liberdade, que é o nosso Deus, acredito que seja,
que é um Deus que prega a liberdade, que prega uma boa justiça, que prega que você seja bom, tudo mais, que não seja opressor. Então, o Estado ele é totalmente contrário disso. Uhum. E todos aqueles judeus que, né, confiaram, voltando, não confiaram no Estado, sobreviveram e por isso que eles prosperam. São autônomos. E como que tua família saiu de Israel e chegou até aqui, Manaus, Amazonas? Cara, assim, não é que eles vieram, né? De forma direta, né? Tu teve Não é descendentes que e vieram. tal. Eu tenho ascendência, Aham. né? Assim, a minha mãe já sabia tal dessa ascendência que tinha. Minha mãe já sabendo disso, tal, ela sempre desconfiava, mas aquele negócio ficava sempre aquele negócio calado na família, né? Ninguém ia falar, tal, pô, judeu. Porque antigamente, realmente, ser judeu era tipo... Tem até o nome, pra judiar, né? Ou seja, era um termo pejorativo ser judeu. Então, a minha mãe, ela sempre desconfiou. E aí ela, poxa, ela tem uma cultura diferente, ela tem um pensamento diferente, só que sempre aquele família de bico fechado. Aham. Nunca comentava disso. Então, mas assim, o foco dela foi esse de descobrir, e foi quando ela fez aquele exame, né, de DNA, de ancestralidade, tal, 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 e foi quando ela descobriu. Mas foi só pra meio que fechar o que ela já suspeitava, entendeu? Uhum. Mas foi basicamente isso, cara. Ainda tem a criação do meu pai e tal, que meu pai vem de uma família de imigrantes também, né? Veio do Jason Williamstone, que veio pra cá, pro Amazonas, plantar tabaco pra cá e Caraca, tal. O mano. cara... Então, te falando, o cara veio pra empreender, pô. O cara saiu do, tipo assim, do Oklahoma pra vir pra cá. Eu falo, vou empreender, cara. Vou empreender, mano. Cara, quando eu tava agora em São Paulo, um detalhe que, entrando um pouco mais nos assuntos que a gente vai comentar, né? O Zema, ele acabou de lançar a candidatura dele para a presidência da República, né? Lógico, a gente não sabe se ele vai vir de fato. Zema é o governador de Minas Gerais, gente, para quem não conhece. A gente não sabe de fato se ele vai vir, porque tem acordos ali por trás e tal, mas um dos detalhes está dentro da história dele. Ele conta que a família dele, os passados dele, né, vieram da Itália para cá pro Brasil porque o Brasil dava oportunidade de prosperar antigamente, né? E hoje não é dessa forma, né? Hoje, para ti, como que o Brasil tá? Será que o Brasil tá livre de fato para tu empreender, para prosperar? Tá não, pô, muito roubo. Muito roubo, cara. Porque, assim como nós, todos os brasileiros, sentimos no bolso. Independente de você ser de esquerda, você ser de direita, você sente. O dinheiro é o mesmo para todo mundo, né? Dinheiro não tem cheiro, né? Como se diria. Tem um brocado jurídico que fala disso, que a pecúnia, o dinheiro não tem cheiro. Então, por isso, cara, todo mundo sente no bolso. E você sente que você está sendo roubado. Porque tem imposto, já sabemos, imposto de renda, tem... Imposto sobre É imposto, imposto sobre né? imposto, cara. Absurdo. A gente até... a gente tocou nesse tema no Dia Livre de Impostos, né? Então, assim, porque realmente, cara, é imposto sobre imposto. Imposto é roubo. Não existe outra definição. Imposto é um nome, é um eufemismo dado a roubo. Um roubo com lei. Um roubo legalizado. Um roubo de Estado. Só. A diferença é essa. Só isso. Mas é roubo. Continua sendo roubo. Então como é que tu avança sendo roubado, pô? Toda hora. E por que tu acha que imposto é roubo? De onde vem essa tua definição? Cara, isso aí veio primeiramente. Murray Rothbard, né? Também, né? Murray Rothbard. Pra quem não sabe, Murray Rothbard é um economista, digamos assim, até que bem famoso nos Estados Unidos. Ele foi filho também de imigrantes poloneses e judeus. Murray Rothbard e também Ludwig von Mises, como eu tinha citado aqui, o judeu que fugiu da Áustria, né? O judeu que fugiu da Áustria para sobreviver. E era também um grande economista. Foi, né? Também um grande economista. E vários outros que concordam. Logicamente, eles academicamente não falam que imposto é roubo. Mas eles falam que, obviamente, imposto é um meio de coerção para obter teu dinheiro. Só que aí, quando a gente pega o artigo 157, que é subtrair coisa alheia móvel, né? Mediante grave ameaça ou violência e restringindo o poder de resistência da vítima para obter a vantagem ilícita, é o quê? É roubo. Imposto não é isso, não. Cara, porque literalmente nós vivemos num sistema onde que não tem como nós não pagarmos impostos. Tipo, como que a gente consegue sobreviver com esse pensamento, então? Tu acha que tem que mudar a cultura? Como que a gente pode fazer isso? Cara, não seria cultura, o problema é o Estado, porque ele é a doença que finge ser a cura, né? Como diria o Robert Lefebvre, né? Então,
Ele é a doença que finge ser a cura. Ele sempre vai dizer, não, você tem que pagar seus impostos, você não é sonegação. Beleza, é crime sonegar, né? Só que é um crime sem vítima. Não tem vítima. A vítima é o quê? O Estado? O Estado não é gente. Eu já falei isso no meu canal, no Pedra Libertária. Já falei disso no canal. Então, é um crime sem vítima. Então, assim, e outra, o Estado, tudo que se propõe a fazer, ele deixa podre, cara. Tudo. Cara, a saúde dele funciona no Brasil? Não funciona. O Brasil é mega estatizado, tudo. Tudo tem a mão do Estado. Tudo tem a invisible hand. Tudo tem lá a mão do Estado. A mão invisível. A mão invisível. Pô. Tudo tem lá. Ou seja, os hospitais deles são bons. A educação dele é boa? Não, é doutrinária. Começa por aí. Então, entre outros serviços que ele faz, tudo que ele mete a mão, tu sabe que é atrapalho. Ele é o atrapalho, como eu falei. Se deixasse livre aquilo, até uma ONG seria mais útil que ele. Até uma ONG é mais útil que o Estado. Não é à toa que existem elas. Tá, eu entendo a tua forma que tu tá se colocando aqui, mas, tipo, tu não acha que para algumas pessoas o Estado é necessário para essas pessoas? Porque se nós mesmos colocarmos isso à nossa disposição, talvez nós não consigamos nos organizar de tal forma. O Estado, ele é inútil, porém o governo é útil. É diferente. Por isso que existe o nome chefe de Estado e chefe de governo. O que eu estou querendo dizer? Um governo, administrativamente, ele é útil. Administrativamente. Organizar só. Agora, porque ele está administrando, ele tem o direito de me roubar? Não. Se eu quiser, eu contrato o serviço dele. Se o cara me impõe o serviço que eu tenho que pagar algo que eu não solicitei, isso é crime, não é? Com certeza. E por que pro Estado não é? Ele é o bonitinho da história. Entendeu? Então... E de onde será que, por exemplo, surgiu essas ideias? Porque, por exemplo, hoje o Estado está metendo literalmente a mão em tudo. A gente está vendo inúmeras regulamentações, inclusive agora que explodiu o vídeo do Felca, né, de adultização. O Estado agora, tipo, o Lula quer utilizar-se desse vídeo e praticamente toda a esquerda quer se utilizar desse vídeo para colocar em pauta a pele da regulação da internet em si, né? O que tu acha disso? Tu acha que hoje o Estado ele regula muito e não dá liberdade para as pessoas? Qual que é a tua opinião em cima disso, quanto às leis? Cara, o Estado não é regulação. Regulação é o nome bonitinho para controle. Ele quer te controlar. No passado dizia-se, em alguns outros estados, falavam-se, não, estamos regulamentando, estamos fazendo para a sua proteção. Proteger de quem? No final era dele. No final, a proteção era contra ele. Ou seja, eu vou te proteger de mim, tá? É basicamente isso. Então, regulamentação de rede social é um jeito bonitinho de censura. Como sempre, o Estado achando um jeito bonitinho, um eufemismo na palavra para te coagir, para fazer uma coação. Coerção e violência, como diria o Milei, né? O Estado ele só vive disso, coerção e violência. É verdade. Porque se tu fosse querer contratar o serviço dele para ele viver, ele ia morrer de fome. É verdade. Cara, tipo assim, é legal isso quando tu fala, mas eu imagino que seja difícil mudar essa realidade aqui no Brasil, tu não acha? Não é. Porque o brasileiro, no passado, estou dando exemplo de Tiradentes, o cara morreu por causa de 20% de imposto. O cara achava um roubo. O brasileiro, com mais de metade de imposto em tudo que ele paga, ele tá caladinho. Então, a questão, cara, eu diria que é consciência. É você ter a consciência, por isso que eu tenho o meu canal, para abrir a consciência, para abrir a mente da galera. Eu tentar ser essa ferramenta de justiça e dizer, filhão, você tá sendo roubado e não tá vendo. Os caras morriam por 20% de imposto. Estados Unidos, de que eu diga, né, no passado também. Os pais. Os pais fundadores, eles, colocaram a cara tapa, cara. Falaram, não vou ser roubado por Inglaterra, não, sai daqui. Sai daqui, doido. Então, é basicamente isso, é abrir a consciência do brasileiro, porque o brasileiro, ele é um povo guerreiro, ele é um povo resistente. Quando ele sente que ele tá sendo injustiçado, ele bota pra cima, cara. O brasileiro é bicho doido nesse ponto. Cara, e o que tu acha, por exemplo, do lançamento do Zema, a candidatura dele à presidência? Tu acha que ele consegue vingar? Cara, depende da pauta. Depende da pauta que ele vai seguir. Por exemplo, hoje em dia o Brasil está muito polarizado entre Lula e Bolsonaro. E o caso do Zema,
é o seguinte, ele só vai ganhar se ele for pro lado do Bolsonaro. Uhum. É isso. É o óbvio. Porque se ele for pro lado do Lula, que não tem nada a ver com ele, lógico que ele não vai vingar. Mas ele tem que ir pro lado do Bolsonaro, cara. Assim. Tem a ponerologia política, ok, beleza. Mas o foco é que ele vai ter que ir pro lado do Bolsonaro. Vai ter que ter um aval, digamos assim, do Bolsonaro pra seguir. Mas ele ganha, cara. Se ele seguir essa pauta que o povo quer ouvir, tá louco, ele vence, cara. Só que tu acha que, por exemplo, aqui pro Amazonas, tu acha que o discurso que ele carrega, porque o Novo em si, ele é conhecido por um partido, tipo assim, popularmente, né? Um partido dos empresários, partido da galera que tem mais, digamos assim, mais possibilidade, né? Tu acha que com essa pauta, quando o Zema vier aqui pro Amazonas, ele consegue convencer, sei lá, o seu José que mora lá na Praia do Tupé, por exemplo? Cara, é complicado, porque essa região norte e nordeste do Brasil é muito assistencialismo. Assistencialismo, o pessoal que eu tô falando, é tipo pessoal de Bolsa Família, essas coisas aí, tal. Então, tipo assim, é muito isso aqui. Então, tipo, tu chegar pro cara do interior e falar bem assim, olha, eu vou cortar teu Bolsa Família, mas é pro teu bem. O cara, não, tá louco, cara, não. Então ele vai surtar. Então, é meio difícil, né? Mas se ele chegar com uma outra pauta, por exemplo, chegar com uma pauta, digamos assim, de mais liberdade, família, algo meio conservador, aí a chance já aumenta, né? Porque se ele não focar tanto nesse lado, que é, no caso, o libertário e o liberal também concorda, que fala que assistencialismo é um câncer, né, numa sociedade, né? Uhum. Ele é aquele negócio, é o Estado quebrando tua perna dando muleta. É isso que é o assistencialismo, né? Literalmente. É isso mesmo. Ele é um câncer, pô. Se não me engano, a Ayn Rand já falou sobre isso também. Falou. Né? A Ayn Rand já falou Revolta disso. de A Revolta Atlas. de Atlas, né? Exatamente. Bem pequeno aquele livro. Mais de 1000 páginas. Bem pequeno. É, mano, parece uma bíblia. Mas foi uma mulher que sobreviveu à União Soviética, né? Saiu fora de lá, né? É aquele negócio, né? Se a União Soviética fosse tão boa, né? Ninguém fugiria. Cara, tipo assim, tu acha que... Qual que deveria ser o slogan da campanha do Zema, por exemplo? Tipo, já que o Novo prega liberalismo, prega liberdade, fim dos privilégios, entre outras coisas, qual que tu acha que poderia ser o slogan do Zema quando ele vier aqui pro Amazonas? Tipo, qual que tu acha que deveria ser a mensagem que ele poderia passar para os amazonenses que dê voto para ele e que, por exemplo, faça que ele tenha um bom desempenho aqui? Cara, proteção da família. Total, cara. Ele tem que ter isso em pauta dele. Tem que ser um dos tópicos. Uhum. Proteção à família. Liberdade. Porém, o que eu acho assim, cara, é família e outra. Esse negócio de ele tem que falar que, tipo assim, de falar que tem que diminuir o Estado, porque assim ele vai meio que varrer os vagabundos que estão no poder, né? Ele tem que varrer porque o Estado, ele é uma máfia, né? Quando você diminui o poder de uma máfia, obviamente as pessoas ficam mais livres. Então, só dele chegar nesse ponto, tal, ele tacar juntar o tópico família, juntar o tópico liberdade, dizer que se eu diminuir o Estado, eu vou diminuir os vagabundos e tu vai ficar mais rico, aí já, ou seja, já melhora, Mas aquele negócio, cara, o Zema, ele vai lutar contra um sistema muito podre, cara. Porque o sistema, ele nasceu podre. Uhum. Né? O sistema, todo brasileiro sabe disso, tá? Isso não é novidade para ninguém. Mas o sistema nasceu podre, cara. O Estado, ele é um órgão podre. Então, se tu tentar limpar ele, tu vai ficar sujo. Não adianta. Entendeu? Então, se o Zema ele for, ele vai se sujar, cara. Ele vai se sujar de algum jeito. Assim como teve também Bolsonaro tentando mudar tal, e não conseguia muita coisa. Ficava tudo atravancado. Uhum. Né? Tudo, né? Tem que estar um molejo aqui, tal. Mas a ponerologia política prevalece, porque ele é podre. Então, qual é o certo? Ao invés de lidar com o Estado, é bater nele, desnutrindo ele, tá entendendo? Dando fome para ele, que ele diminua e vai morrendo aos poucos. E assim, a liberdade acende de novo e, logicamente, todo mundo com mais dinheiro no bolso, liberdade e a família protegida. O que tu diz com desnutrir o Estado? O que seria desnutrir o Estado? Não tirar o dinheiro do seu país, e sim tirar o país do seu dinheiro. Tá, explique isso. Essa que é a grande diferença. Por exemplo, nos anos 90, para quem estiver assistindo, provavelmente
já viu os anos 90, existia uma grande perseguição no Brasil contra os empresários que alterassem os preços, né? Que dizia que a culpa era do empresário. Uhum. Só que o problema estava na moeda. De fato. O problema era da moeda. E aí, logicamente, o Estado colocava, dizendo, olha, você é o culpado, não eu. Eu tô fazendo a leseira, mas é você que é o culpado. Só que no final, cara, o problema era de quem? Era do Estado, era a moeda, ok. Só que quando o brasileiro começou a sentir que o bolso dele estava ficando vazio, ele começou a trocar de moeda. Foi o que aconteceu o mercado negro, que teve agora na Argentina também, de dólar. O brasileiro começou a usar dólar para tudo, cara. Nos anos 90. Foi o auge de questão de inflação. Uhum. Então tudo estava dolarizado. Então meio que não tinha como prender a galera, porque era muita gente usando, pô. Pode ver, pô, a sua avó, quem estiver assistindo, sua avó, sua mãe talvez, já ficou usando dólar por aí. Usava dólar debaixo do colchão, usava ele como reserva financeira, pô. Então é aquilo. E o que o brasileiro fez? Ele tirou o país do seu dinheiro. Foi o método que ele achou. Hoje tem um método muito mais prático que o Bitcoin. Bitcoin é o método mais prático que existe hoje em dia. Porque tu com 2 cliques, com um Pix, 2 cliques, tal, tu já tem Bitcoin na tua conta. É isso. Então, esse que é o certo. Não é tirar o dinheiro do seu país, e sim tirar o país do seu dinheiro, que é o principal. Uhum. Entendi. Cara, mas tipo, tá, beleza. Tu falou que o Zema precisa se ligar um pouco mais com o Bolsonaro, né? Se vincular. Hoje, a família Bolsonaro, ela tá fazendo literalmente um lobby dentro da Casa Branca, né? E aí, com isso, surgiram alguns resultados, né? Como a taxação, né? Sobre 50% era para ser 100, mas depois foi para 50. E também mais algumas imposições, como a Lei Magnitsky pro Alexandre de Moraes. Não sei se tem mais alguém aplicado com a Lei Magnitsky. Acho que a esposa dele também, né? Cara, até agora o foco mesmo foi o Xandão, né, cara? Pois é. Tipo, o Zema se associando ao Bolsonaro e carregando esses louros, tu acha que ajuda mesmo ou tu acha que prejudica para a base dele? Não prejudica. Porque aquele negócio, não defende o homem, defende ideias. Né? Uhum. Então, o que eu falei dele ir mais pro lado do Bolsonaro não é ele defender o Bolsonaro. Ele defender a ideia do cara. Por exemplo. Esse que é o ponto. Porque o Zema, cara, ele tem a faca e o queijo na mão. Porque aquele negócio, o brasileiro tá naquela fase da revolta. O voto do Zema, o voto de qualquer um da direita, vai ser o voto da revolta. Uhum. Porque tu vê, cara, até cara de esquerda tá com raiva do governo atual. Porque como eu te falei, dinheiro não tem cheiro. O cara tá vendo o dinheiro dele, o dinheiro dele sumir, o bolso dele ficando vazio, o cara tá ficando doido. Uhum. Entendeu? O cara tá pirando. Então, esse que é o foco. Entendeu? Tu acha que, por exemplo, o Zema vindo e, por exemplo, tá, bora pegar o exemplo do Bolsonaro, né? Quando chegou em fevereiro, o Bolsonaro foi eleito em 2018, né? Chegou em janeiro, tomou posse. Em fevereiro de 2018 começou os inquéritos da fake news, né? 2018 não, minto, 2019. Tipo, houve de certa forma uma perseguição por parte do judiciário já no segundo mês que virou. E aí, por exemplo, depois disso aconteceram diversas situações. Por exemplo, o Lava Toga, né? Que viria, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro empacaram. E aí, por exemplo, tipo, por meio de uma perseguição, mudou muitas coisas. Tu acha que o Zema poderia se prejudicar também com isso, sendo que ele é associado e aí talvez o establishment, a máquina pública, tipo, rejeite ele por conta disso? Por ser próximo de um Bolsonaro, por exemplo? É como eu te falei, cara. Naquela hora eu não usei essa analogia, mas vou ter que usar. É o Leviatã do Thomas Hobbes. Ele se retroalimenta. O Leviatã, quando ele vê algo errado nele, ele tira como um câncer e joga fora. Foi o caso do Bolsonaro. O Leviatã achou que ele seria útil. Quando ele viu que começou a ficar um câncer nele, aí ele tirou. É sempre assim, ele só vai usar o que é útil a ele. É uma máfia. Se tu não colabora com a máfia, eles te tiram fora. Entendi. Entendeu? É isso. Cara, mas tipo assim, com base nisso, como tu analisa, por exemplo, as sanções que o Donald Trump fez pro Brasil? Tu acha que realmente foi algo pessoal com o Bolsonaro? Ou tu acha que ele é de fato um libertador, um cara que gosta de proteger as liberdades individuais?
Porque parece meio... Tu quer me complicar. Essa que é a intenção é pra gente falar, né? Conversar, né? Tomara que a gente não saia preso, né? Tu quer me complicar. Mas beleza, tudo bem. Cara, assim, meu foco no canal, tô brincando, mas meu foco no canal também é não falar da pessoa, e sim atacar a ideia, né? Uhum. Cara, o Trump, ele é um grande do empreendedor. Isso é inegável, né? Ah, mas tem gente que questiona a conduta dele e tal, tal. Cara, isso não é um jogo. Estamos falando de empreendedor. Uhum. O Trump é empreendedor, o cara é um gênio, sendo empreendedor. Ele tá usando o Estado como se ele estivesse usando os empreendimentos dele, cara. Entendeu? Então, agora, a taxação dele, cara, é algo que eu, nas minhas ideias, nos meus princípios, não concordo. Existem outros meios de você, no caso, como outros presidentes no passado metiam embargos econômicos. Falava, por exemplo, você está sendo contra mim? Beleza. Não é questão de taxar. Ele chegava, então você não vai ter produto americano. Uhum. Lógico, tu fala mal de mim, por que eu vou te dar meu produto, caramba? Entendeu? Exatamente. Então, se eu não me engano, foi Ronald Reagan meteu essa também e tal. Foi Reagan, né? Cara, eu não vou saber de fato quem que Foi Reagan, se eu não me engano, porque ele que era o caçador de comunista. Ele e a Margaret Thatcher, né? Tá, é verdade. Isso é Então, verdade. eles metiam embargo, entendeu? Meteram embargo em Cuba, meteram embargo em tudo quanto era país aliado à União Soviética naquele tempo. Eles metiam embargos. Então, mas assim, usar a taxação, cara, é aquele negócio. O Trump não é libertário. Porque aquele negócio, meter taxa, cara, é imposto é roubo. Só que só que a taxa dele corta a própria carne. Tá cortando a própria carne, pô. Porque a taxa não tá vindo pra cá. Tá vindo lá. Uhum. Todo imposto dele que ele tá dando, no caso, tá indo no americano, pô. O americano tá. Só aquele negócio, o Estado tá crescendo, lógico, teve taxa. O americano não vai deixar de tomar o suquinho de laranja dele, pô. Uhum. Não vai deixar de tomar o café. É verdade. Né? Então, o americano vai sentir. Mas o Estado, né? O Estado começa a ganhar um pouco mais de grana. Mas, assim, cara, eu entendi a intenção do Trump. Ele tá usando a tática dele de empreendedor, tal. Mas não concordo com a ideia dele. Não tô atacando o cara. Uhum. Só que essa ideia eu não acho plausível. Deveria ter outra ideia. É porque, na realidade, tipo, fazendo análises, por exemplo, eu assisto bastante os vídeos do Professor Rock, né? E aí ele coloca de que, por exemplo, essa estratégia do Trump, ele possa estar fazendo por conta de que, com isso, o dólar vai meio que se desvalorizar, e aí, por meio disso, os Estados Unidos conseguem diminuir a dívida pública, né? E aí junta útil ao agradável, né? Por exemplo, agora o dólar está se desvalorizando no restante do mundo em si. E quem que é o maior comprador das dívidas americanas? Tu sabe disso? Cara, se eu não me engano, não é o Japão, cara, que o Japão. compra as T-bills, né? As Treasuries, né? Exatamente. Quem é o maior comprador da dívida pública dos Estados Unidos é o Japão. E recentemente os Estados Unidos fechou um acordo bilionário com o Japão. Entendeu? Então, tipo, eu imagino que essa que seja a estratégia que o Donald Trump está querendo realizar, né? Mas lógico, né? Existem os prós e existem os contras. E ali dentro disso, tá literalmente o povo americano tá sofrendo um impacto que eu imagino que deva ser considerado, porque quando o cara vai lá no supermercado, ele olha, por exemplo, a laranja mais cara, a carne mais cara, ele olha e fala assim, isso não foi decisão minha. Tu acha que isso enfraquece o Donald Trump lá nos Estados Unidos? Cara, até que enfraquece. Enfraquece, eu diria, pra quem apoia a liberdade e apoiava ele. Agora, o cara que é Trump, mano, o cara vai falar, não, ele tá fazendo certo, tal. Trump, make America great again. É isso. Então, mas assim, eu, economicamente, a minha avaliação econômica, pra isso, se eu posso dar uma avaliação econômica... Com certeza, cara. Eu diria que tá errada a ideia, mas eu entendi o princípio, entendeu? Eu entendi que a ideia tá errada, mas o princípio eu entendi, eu saquei. Só que, dessa questão, cara, mas o dólar tá enfraquecendo e tal, eu sei, dilema de Triffin, e eu tenho um gráfico também de Ferguson, né? Só que aí, cara, o que ele tá fazendo é basicamente meio que o Xi Jinping já fez, que é de inflacionar a própria moeda para ela desvalorizar e eu continuar com a minha industrialização. Ou seja, até o pessoal da China lá sabe economia básica. Né? O dilema de Triffin tá aí para isso, né? Porém, cara, aquele negócio, os Estados Unidos ele tem uma grande vantagem, cara.
perto de qualquer outro país que exista no mundo, cara. É liberdade, cara. Eles sempre pensam o seguinte: o americano ele não tem vergonha de, por exemplo, ele abrir um negócio e fechar. Uhum. O japonês não, o japonês eu não posso, senão eu vou ter que me chicotear, tal, né, se eu falhar, tal. Então, mas o americano, Eu cara, não ele não tem essa mereço. não. Pá! Eu sem paco, né, o negócio. Totalmente. Então, assim, ó, mas o americano, cara, ele tem aquela vibe de empreender, né? Ele tem essa vibe. Isso é um motor, cara, que ninguém para. Os Estados Unidos, ele é o único país, assim, cara, que ele só consegue falir só de dentro pra fora, porque de fora pra dentro não dá, não, cara. Não dá, cara. Os caras, eles, assim, eles conseguem, é um povo que produz, é um povo que sabe rodar a economia, cara, entendeu? O brasileiro, ele tem um pouquinho disso, por isso que o Brasil não quebra. Por isso que o Brasil não quebra. O nosso agro, cara, nosso agro é o brasileiro dizendo, não, eu vou produzir, meu parceiro. Eu vou produzir, tem essa não. Cara, é tipo assim, quando a gente se depara com isso, gera também uma estabilidade jurídica dentro do país, né? E não é desde agora que nós estamos tendo estabilidade jurídica, né? Eu acho que vem desde a redemocratização de fato, mas os picos, né, os pontos altos, foram no impeachment da Dilma, que ali teve, logo após 2013, 2012, 2015, teve uma recessão econômica, né? Inclusive, várias empresas do Brasil começaram a fechar e tudo mais. Agora também com tentativa de golpe e tal, mas uma das contas que, por exemplo, a família Bolsonaro está fazendo o lobby advocacy é por conta dessa anistia. Tu acha que essa anistia, de fato, por que não está sendo pautada e qual que é a influência de uma pauta dessas dentro do empreendedorismo brasileiro? Cara, é um negócio que, assim, pra correlacionar é difícil, cara. Porque, por exemplo, cara, pra ter anistia de algo, você tem que primeiro ser preso. E até agora, os que foram presos foram aqueles que se revoltaram no 8 de janeiro, não foi? Uhum. Pois é. Ali sim cabe anistia pra eles, né? Realmente, porque foi preso, né? Foi preso. Agora, quem teve, por exemplo, sequestro de bens, né? Que a justiça meteu sequestro de bens. Ou seja, digamos assim, medidas assecuratórias para quem quebrou lá. Cara, assim, o que aconteceu foi que pessoas quebraram o patrimônio que elas mesmas pagaram. Caraca, é verdade, mano. Foi isso que aconteceu, cara. Não teve, foi dano, foi crime de dano contra o Estado. Que Estado, mano? Eu que paguei isso daí. Tá entendendo? Então, cara, todo tipo de manifestação do cidadão, cara, é válido. E outra, mano, o cara quebrou, por exemplo, quebramos coisas lá, mano, mas foi ele mesmo que pagou. Tá entendendo? Então, não foi crime pra mim. Não teve vítima, não é crime. Uhum. Todo crime tem que ter vítima, né? No roubo, não tem, todo mundo sabe, roubo, Sim. né, tem que ter uma vítima, né? O furto, geralmente, teve uma vítima. Sempre tem uma vítima, né? Principalmente crimes contra a vida, tem vítima. Por que o crime do Estado tem que ser crime, pô? Não tem vítima, cara. Então, agora do lado do empreendedor, cara, é outro fator. É outro prisma que a gente tem que enxergar. Porque da insegurança jurídica, a insegurança jurídica é uma pauta que eu diria mundial. Isso todos os países querem ter segurança jurídica, porque isso também atrai mais capital, atrai mais investimento, né? Atrai mais dinheiro, né? Os estados querem isso, querem mais dinheiro. No caso do Brasil, a gente está passando por uma insegurança jurídica. Porque, por exemplo, no meu canal, eu dei um pouquinho de poder constituinte. É meio chato, mas eu dei um pouquinho de poder constituinte. O que foi? O meu foco foi lá dizer da teoria da abstrativização que existe do STF. Por que abstrativação? Porque é abstrativo, é abstrato. Então, por quê? Porque ele pode pegar uma lei, ele dá uma nova interpretação para aquela lei, e aquilo é vinculante e erga omnes, ou seja, vincula todo mundo, menos o próprio STF e o Legislativo, mas vincula todo mundo tem que seguir. Todo mundo tem que seguir aquela nova interpretação que ele tirou do além, ele tem que seguir. E alcança todo mundo, cara. Erga omnes, alcança todos. Então, cara, é um grande problema isso, cara. Porque, rapaz, se o ministro ia acordar estressado, acordar diferente, eu vou mudar a lei do país aqui rapidinho. Sem mudar o texto da Constituição, né? Cara, tipo assim, isso é um perigo, né? Literalmente. É um perigo total, porque, sei lá, hoje, por exemplo,
teve até uma treta, hoje não, minto, teve até uma treta no passado que o Gilmar Mendes chegou pro Barroso e falou assim, Barroso, tu tem que tirar teus escritórios, já que tu quer pagar de coerente, tire seus escritórios daqui, entendeu? Então, tipo assim, de fato a gente consegue ver que tem uma incoerência por parte do Poder Judiciário, mas que também, ao mesmo tempo, essa incoerência caminha com o Legislativo junto, porque quem que julga os senadores e quem que julga os deputados? São os ministros do STF, né? Exatamente. Então acaba que, por exemplo, lógico, ali eu imagino que não deva ter nenhum santo. Então, todos os casos que estão ali na mão dos ministros, os políticos estão sendo subordinados a eles, né? Será que é por isso que eles não pautam, por exemplo, uma anistia, Claro. um fim do foro privilegiado? Qual que é a tua análise quanto a isso? Cara, a minha análise é basicamente só seguindo a tua linha mesmo de pensamento, porque, cara, o que acontece? É meio que uma extorsão, é meio que é isso. É baseado naquele, eu vou fazer uma proposta irrecusável e tal, é tipo isso. O cara chega, eu vou pautar um impeachment contra ti, aí ele puxa a gavetinha dele e ele fala, olha aqui, ó. É isso, pô, que ele faz. Olha a gavetinha aqui, olha aqui, ó o processo que eu tenho pra ti aqui, ó, na bala aqui, ó. E é isso, cara. É o Estado se retroalimentando, cara. É aquele negócio. Como eu tava falando, por exemplo, agora teve se não me engano, o próprio Van Harten, ele tava descendo a lenha no Alcolumbre, cara, porque o Alcolumbre não quer pautar, ele não quer pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, entendeu? Então é aquele negócio, ele tá tentando lutar contra isso, né? A ideia do Van Harten, nesse ponto, é ele lutar contra isso. Mas é ele querendo nadar contra a maré, cara, entendeu? É difícil, cara. É difícil, mandurinha só não faz verão. Ainda mais no sistema desse todo podre, cara. Cara, muitas pessoas aqui no Brasil, elas falam que não tem solução pro Brasil a não ser que aconteça uma guerra civil. O que tu acha desse discurso e como que tá certo, tá errado e como que essas pessoas conseguem ter a mudança do Estado em si? Cara, a solução pro Brasil é o próprio Brasil, cara. Só que ele não enxerga. O que quer dizer com isso, cara? Isso aí é muito filosófico, cara, mano. mas a solução pro Brasil é o próprio Brasil, eu vou te provar. Eu vou contextualizar. Cara, a solução do Brasil é o próprio Brasil, por quê? Porque o Brasil quer se encostar nesse lixo de sistema, cara, que é o governo. Ele quer se apoiar no governo, ele quer autorização do governo. Eu vou depender do governo toda hora. Mano, sai, mano. Te desvincula disso. Gera, mano. Pô, dá teu jeito. Tipo assim, é igual um colega meu que tinha falado pra mim. Eu lembro dele falando pra mim, ele falou bem assim, ele falou, cara, se metade do Brasil só negasse imposto, já estaria muito certo, um monte de coisa. Eu falei, como assim, cara? Eu falei, como assim? Tá louco? Ele falou, não, é sério, pô. Sério, cara. Se metade do Brasil só negasse imposto, rapidinho os políticos iam baixar a cabeça e falar, não, tá, vamos seguir pauta do que o povo quer, tá. Rapidinho ele baixa a cabeça. Porque aquele negócio, o Estado morre no dinheiro. Lembra que a gente tinha falado da medida do Trump? Uhum. O Trump tá mexendo no dinheiro, pô. Uhum. É onde dói. Uhum. Por quê? O que acontece? Quando tu tenta caçar o cara no meio da violência física mesmo, tal, coerção. Mano, o cara que tá no Estado, ele tem bunker, como diria, né? Que digo Maduro, né? Tem bunker, né? O Putin também. Ou seja, todo mundo tem bunker pra fugir. E o povo que se lasque, né? Uhum. Então, mas quando ele mexe no dinheiro, aí mexe no cara lá de cima também. Aí o cara, dói. No dinheiro dói, no bolso dói. Cara, tá, beleza, eu entendi, mas o que tu fala pra essas pessoas que dizem que a solução do Brasil é uma guerra civil? Tipo, Não. como que tu combate esse discurso? Perda de tempo, cara. Guerra civil é o que o cara do Estado quer, pô. Ele fala assim, matem, entendeu? É tipo isso. Uhum. Que ele sabe, como eu te falei, no final tem bunker. Uhum. No final, o Fidel Castro, naqueles tempos lá, chegava navio com ele, com lagostas tal, e tudo mais, todas as melhores comidas, e ele ficava recluso. Entendeu? Por quê? Porque o povo se matando, o político tá nem aí pra ti, cara. Vai se esgoelar na rua, tal, manifestação. Cara, o político tá rindo da tua cara quando tá numa manifestação, cara. Sendo sincero. Vai fazer o que com ele? Nada. Agora o que mexe com ele? Tirar o poder dele. Por exemplo, tem muito político, cara, que tá no poder, como eu falei da ponerologia política. O que é ponero? O ponero é um mal no poder. A ponerologia é um mal, é o estudo do mal como ele chega no poder, os psicopatas no poder.
Existem, por exemplo, juízes totalmente, diria, autoritários. Juízes assim, cara, não estou falando quem, mas existem aí juízes, cara, que são totalmente decisões de império, cara, atos de império, né? Como eu falei no meu canal, eu falei no vídeo, eu falei a administração dá atos de império. Tá lá, pô, tá na lei, pô. É imperatividade, atos de império. Tá lá, pô. Não sou eu que tô falando. Tá entendendo? Então, o próprio Estado tá te falando, não, eu posso mandar em ti, em prol do interesse público. Interesse público é algo muito amplo, pô. Tá entendeu? Entendeu? Então, dessa questão, cara, a guerra civil nunca seria uma via certa. Nunca. Você começa a mudar teu país no dinheiro, cara. Por isso que eu sempre bato nessa. O símbolo do meu canal é uma moedona de Bitcoin, assim. Por quê? Porque, cara, é ali, cara, que mexe tudo, cara. É ali. Por exemplo, países alavancaram, não foi por meio militar. Não foi na base da violência que países alavancaram, não. Foi dando liberdade e aumentando a grana da galera. É assim que o país levanta. É no dinheiro. O que é engraçado é porque, tipo, tá, beleza, essa galera pensa dessa forma, mas ela esquece que, por exemplo, se caso tenha uma guerra civil, o Estado vai ter que aplicar um mecanismo que é o estado de defesa, né? O estado de sítio, depois vem o estado de defesa, e com isso o Estado consegue fazer inúmeras manobras. Uma delas é a apropriação de bens e nacionalizar, por exemplo, empresas e inúmeras outras situações também, né? E que, consequência, impede também o empreendedorismo, né? A liberdade das pessoas empreenderem e tudo mais. O que é interessante, cara, isso é igualzinho que Cuba fez com empresas americanas. Igualzinho, né, cara? Cara, mas tipo assim, como que existem pessoas que pensam dessa forma que não dão liberdade ao empreendedor de fato? Porque, cara, se tu der liberdade ao empreendedor, se tu der autonomia pro cara empreender, ele vai ganhar grana. Se tu ganha grana, tu ganha poder. Aí se ele não quer. Fala, pô, aí tu vai ganhar poder, aí como é que eu fico? Vou me sentir ameaçado. O Estado, ele olha assim pra ti. Entendeu? Então, por exemplo, tem gente que fala, os empresários são câncer, que eu já vi, cara, esquerdistas falando isso pra mim. Empresário é um câncer, tal, tal. Eu falei, cara, tu é invejoso. Porque tu queria estar no lugar daquele empresário que tá pegando a ajudinha do Estado. Por quê? É um capitalismo compadrio. Ou seja, é um capitalismo que tá juntinho com o Estado, tipo, tá me ajudando e tal. Aí tem algumas poucas empresas, aquele oligopólio, que estão se ajudando. Mas o problema ali é Estado. Porque se tira o Estado dessa galera, todo mundo cai. Todos esses empresários aí que confiaram no Estado caem. Entendeu? Então, é um problema que se enfrenta atualmente, como eu tô te falando. O problema central é sempre o Estado, cara. No final, a gente vê a raiz do problema é sempre ele. E por que poucas pessoas conseguem ver o que tu vê, por exemplo? Tipo, é muito raro ver pessoas hoje em dia dizendo que, pô, o Estado é um malvadão. O Estado atrapalha em vez do que ajuda. Por quê? Tipo, de onde veio esse teu pensamento? Tipo, o que que tu fez para concluir esse pensamento? E por que essas pessoas não conseguem enxergar essa mesma coisa que tu enxerga? Porque eu sempre fui um cara de ficar mais calado e ouvir mais. Aqui eu tô falando muito, mas logicamente aqui é outro contexto. Mas eu sempre fiquei calado. E quando tu fica calado, como diria nos Provérbios de Salomão, o tolo calado passa como sábio. Eu ficava calado porque eu era tolo, cara. Eu não sabia de muita coisa. Né? Hoje eu já estudei mais, tal, já pesquisei e tal. Mas eu ainda escuto bastante. Então o que eu escutava no colégio? Eu escutava tipo assim, não, o liberalismo caiu na crise de 29. A gente estudou isso no colégio. Sim. Liberalismo caiu em 29, e agora tem o neoliberalismo, foi quando o capitalismo falhou. O capitalismo ele não falha, o mercado não tem falha. A falha do mercado é o Estado. Toda vez, não existe falha de mercado, não existe, cara. O mercado ele sempre se adapta, porque o mercado é o povo. O mercado é o povo, cara. O mercado é o povo comprando, trocando, vendendo, fazendo escambo. É assim, cara. Até quando não existia Estado aqui no Brasil já tinha escambo. Ou seja, o mercado chegou primeiro que o Estado. Porque o índio trocou, né? Aquela fábula, né? Do índio trocando o espelho tal por ouro. Aquilo já era mercado, pô. O mercado. E nem tinha Estado.
Então, cara, é como eu tô te explicando. É um grande problema as pessoas não enxergarem assim porque elas foram educadas para não enxergar assim. Eu tive um outro contexto familiar. Meu contexto familiar foi de que, por exemplo, meu pai falou: olha, não quero vagabundo. Entendeu? Vai. Cara, eu vendia chiclete, eu vendia bombom no colégio. Eu vendia alguma coisa, eu queria ser produtivo. Lógico, eu queria estudar, tal, mas eu queria ganhar dinheiro, cara. O homem, ele quer ser produtivo, entendeu? Então, essa educação que meus pais deram, graças a Deus eu tive pais maravilhosos, cara, nessa questão tal. Meus pais sempre pegaram liberdade pra mim. Então, aquele negócio, eu sou de outro contexto, eu tô em outra cultura familiar, entendeu? Só que a maioria dos brasileiros não tiveram isso, cara. A maioria dos brasileiros tiveram o quê? Escola pública. A maioria dos brasileiros foram doutrinados até em escola particular, você sabe disso. Escola particular tem doutrinação. Então, essa visão, digamos assim, de liberdade, o brasileiro não tem, não. Porque ele foi educado a não ter. Tu falou que escola particular tem doutrinação, né? Mas eu imagino que o empresário não queira passar isso, o dono daquela escola em si, né? Por que que tu acha que tem doutrinação, então? Cara, não é achar, cara, é um fato. Por quê? Porque, no final, quem, quem coordena a educação no país? Não é o MEC? É o Estado, Não é o é o MEC? MEC. O MEC não tem a grade, tem que seguir. Uhum. Então não existe educação particular. Existe uma educação pública patrocinada. Uhum. Não existe educação particular. Existe o cara, por exemplo, seguir uma pauta diferentinha, te dar uma aula melhor daquela doutrinação. Ou seja, eu vou te explicar melhor a doutrinação. Porque eu sei, porque eu já ouvi, cara, narrativa comunista numa escola particular, cara. O professor mandando eu fazer resumo do livro Capital. Mandando eu fazer resumo do Manifesto Comunista. É Cara, sério, eu te juro, foi de verdade. E eu falei, ô professor, peraí, rapidão. Por que o senhor não me deu nenhum livro do John Locke aqui pra eu, né? Um Thomas Hobbes aqui, um Leviatã, né? Por que o senhor não deu? Ele falou, não, porque a pauta agora não é essa. Eu falei, vai ter? Ele, não. Eu falei, ah, então é só de um lado. Aí, quando eu fui questionar, só de questionar, eu já ouvi o pessoal falando, cala a boca, Richard, cala a boca. Era isso, pô. Entendeu? Então, só de você questionar, você tá errado, né? uhum. Então, eu lembro daquela música do Pink Floyd, né? Another Brick in the Wall, né? Você é só mais um tijolo naquela parede, meu parceiro. Você tem que estar naquele padrãozinho. Você não pode sair da linha de montagem. Se você sair da linha de montagem, você é o defeituoso. Então sai, entendeu? Uhum. É basicamente isso, cara. Cara, e aqui no Amazonas, quando a gente fala de educação, é totalmente um contexto à parte, né, do restante do país, porque aqui a gente passa muitas dificuldades, né? E normalmente o que mantém o povo na ignorância é a educação, de fato, porque sem a educação de qualidade, o cara não consegue ter essa visão de que, pô, será que quem que tá fazendo eu não estudar, velho? Será que é aquele político vagabundo que quer se perpetuar no poder? É engraçado, mas é a realidade, cara. É engraçado, mas é a realidade. Então, tipo assim, igual, como que a gente muda a mentalidade dos políticos? Porque, literalmente, existem políticos, o Zema é um deles, que, por exemplo, lá em Minas Gerais, ele criou um vale-estudo, digamos assim, onde que o Estado te dá o dinheiro e você investe em qualquer área, tipo, fazer um curso técnico, o Estado vai lá e paga, você que escolhe em qual instituição você quer fazer, independentemente de quanto que seja o valor, só tem que submeter o que tu queres estudar, né, de fato. Então, assim, como que a gente consegue conscientizar e se tem condições de conscientizar o político, como por exemplo o Zema, que eu te citei esse exemplo, né, a fazer de fato benfeitorias para o povo? Ou tu acha que isso é inexistente e que não tem como a gente conscientizar políticos? Cara, é como eu te falei. A maior benfeitoria que um Zema, qualquer um, cara. É como eu te falei, eu não defendo homens, eu defendo ideias. Porque o homem, ele é falho, né? Mas as ideias, elas não morrem, né? Uhum. Então, vamos defender ideias. Nesse ponto, eu sou bem, do iluminismo, eu sou total disso aí. Uhum. Então, assim, cara, o ponto é, a maior bênção que um político pode dar ao povo é ele dizer, olha, ele dizer e fazer, olha, eu vou diminuir a máquina pública,
para que vocês tenham mais liberdade, porque nós somos o problema, somos meros administradores, não somos ladrões. Uhum. Se você quiser nossa administração estará lá para você, mas não iremos lhe roubar. Então, o certo mesmo era cortar imposto, que imposto é roubo. Se você quer diminuir a violência, a criminalidade, comece pelos impostos. Aí sim. E outra, dar liberdade, quando eu falo, pessoal, dar liberdade, é você, por exemplo, dar o direito do cidadão se defender, cara. Porque o cidadão, ele desarmado, o que eu quero dizer desarmado não é só arma de fogo, não. Tô falando, o Bitcoin é uma arma também, ele é uma arma financeira, pô. Estados usam ele como arma financeira, um exemplo. A China, por exemplo, não quer que o cidadão tenha Bitcoin, mas o governo tá minerando Bitcoin igual louco. Então, é uma arma financeira, cara. Entendeu? Não tem partido. Né? Assim como a arma, cara. A arma ela vai estar tanto na mão de um psicopata ou na mão de um cidadão de bem. Uhum. A arma ela não tem pecado. A intenção vem daquele que está usando ela. É o caso do dinheiro. O dinheiro que está usando, a nota de $100 que passa na tua mão, já passou na mão de um traficante. Isso te faz um traficante? Não. O dinheiro não tem cheiro, assim como a arma também. Então, o fato do brasileiro não ter direito a ter seu dinheiro, porque o dinheiro dele tem um imposto inflacionário, ele é roubado nos impostos, é roubado na inflação, é roubado no roubo do roubo, que é o imposto sobre imposto. Então, ele não tem direito de ter o seu dinheiro, não tem direito de ter casa, porque tu não tem casa. Eu desafio, cara, alguém me dizer que você tem casa no Brasil. Você não tem. Por quê? Tu não tem, cara. Explica isso pra galera. Se tu tem que pagar um negócio, que se tu não pagar, vão te tomar, então não é teu. É um aluguel. Locador e locatário. É locação. É porque existem vários impostos, né, no Brasil, e aí o Estado ele age por coerção em alguns sentidos. É aquilo que tu explicou do artigo 157, cara. Literalmente. É. Cara, aqui a gente tem uma pergunta do Jackson, que ele falou o seguinte, né? Tava comentando sobre o capitalismo compadrio, né? Sim. Ele diz o seguinte: será que tem alguma solução sobre esse capitalismo de compadrio? Interessante, cara. Gostei. Cara, a solução do capitalismo compadrio é aquele negócio, é porque tem um Estado forte ainda para ser aquele meu padrinho, né? Ele tem como ser um poderoso chefão, né? Mas aquele negócio, ele só é um poderoso chefão se ele tiver dinheiro. Então, se começar a acabar o dinheiro dele, aí sim acaba o capitalismo compadrio, né? Esse capitalismo patrocinado pelo Estado, né? Tipo, o Estado sendo um pouquinho capitalista. Só que aquele negócio, cara, no final, acontece o quê? Acontece uma crise de 29, no final acontece a crise das hipotecas, 2008. Por quê? O problema era o mercado? Era o Estado. Por quê? Porque tinham organizações do Estado comprando hipoteca, pô. Só que a galera, é a máquina pública, eles estão, ó, comprando hipoteca a rodo. A galera, vamos comprar hipoteca também. Só que aí cai todo mundo. Aí o Estado fica, não fiz nada, tal. Ele que ocasionou. Totalmente. Cara. Cara, aqui a gente tem mais uma outra pergunta que diz o seguinte, da Cláudia Ferreira Teixeira. Na época do Cruzeiro não era como hoje. Antigamente era muito mais barato as coisas. Hoje, com o real, subiu tudo. Se você tivesse nascido na época do Cruzeiro, você acha que seria diferente de hoje? Cara, realmente o poder de compra mudou, né? É porque também houve uma inflação terrível, né? A gente está falando de duas crises. Aqui no Brasil, principalmente, uma crise internacional de 2008, que tu falou. Nós vamos ter a recessão de 2015 e também nós vamos ter a pandemia. Então, na verdade, não é nem duas, é três. Então, ali a inflação literalmente aumentou. Por exemplo, o que na época do Plano Real era 1 para 1, hoje a gente está 5, 6 para 1, entendeu? Mas responde essa pergunta da Cláudia. É interessante, por quê? Porque se a gente for ver, eu não tenho os dados precisos agora, mas se a gente for ver de 85 ou 87 até 94, a inflação do Brasil estava na casa de 8 dígitos, 7 dígitos. Inflação em porcentagem, cara. Aí tu vai falar, poxa, mas aí o Cruzeiro tinha maior poder de compra. Sim e não. Porque mesmo o Cruzeiro inflacionando, que teve porque o Brasil também tem um monte de Cruzeiro e Cruzado. Foram 9 moedas, se não me engano. 9. Né? Desde os réis até hoje. Foram 9, né? Por aí. Então foram 9 tentativas de dar certo. Nunca dá.
né? E nunca dá. Por quê? Porque a máquina pública vai imprimindo, desvaloriza, bora criar outra. É isso, a solução deles é essa sempre. Então, é um grande problema. O poder de compra era outro, por quê? Porque rodava mais dólar no nosso mercado. Dólar que eu tô falando do povo, não é o dólar de investimento. Porque o dólar de investimento roda no Brasil a rodo. Dólar de mercado em si. É comercializado. É o dólar do povo. Então o povo comprava muito em dólar. Né? Também tinha isso, tinha gente que comprava casa em dólar. Só que aí tu ia lá no cartório e colocava tantos cruzeiros, entendeu? Tipo, mas o cara comprava no dólar. Era em dólar, sim. O cara comprava, fazia escritura pública, ele colocava tantos de cruzeiros aqui. Mas era mentira, ele pagou em dólar. Acontecia disso. Tinha gente no Brasil que recebia dolarizado, pô. Era assim. Então, como tinha esse padrão de tipo o brasileiro não depender tanto desse dinheiro, que antigamente o cara trocava um carro numa casa, então, por quê? Porque o povo se adaptou. Então, o poder de compra era realmente diferente. Então, mas se eu, por exemplo, estivesse nesse tempo, se eu fosse desse tempo, cara, eu também ficaria no dólar. Não existia Bitcoin, né? Mas eu ficaria também no dólar. Eu iria comprar dólar direto, cara. Eu ia comprar dólar direto. Por quê? Porque eu não ia me apoiar em cruzado, em cruzeiro. Não ia me apoiar. Não daria certo, cara. Não daria certo. Tu quer saber de uma notícia interessante até? Tu sabia que mundialmente o Brasil ele é reconhecido pelos seus cursos de economia? E que o nosso Banco Central ele é admirado mundialmente? Tu sabia disso? Pra ter aquele roubo milionário lá. Não, eu tô falando no sistema, por exemplo, que agora, em 2018, 2019, 2020, que teve a independência do nosso Banco Central. Assim. Então, assim, todo o processo que teve, mundo afora elogia o nosso Banco Central por conta disso. Então, tu acha que isso faz com que o nosso Banco Central seja pelo menos um pouco mais confiável? Cara, só do nome tá central já tá errado. Uhum. Porque é o seguinte, deixa eu te dar exemplo. Você que tá assistindo, pode comentar também. O que que é? Imagina, eu não sei quanto de dinheiro tu tem na tua conta, mas eu tenho certeza absoluta que todo o teu dinheiro não está no teu bolso. Uhum. Ninguém é idiota de deixar um único dinheiro no único bolso. Todo o teu dinheiro no único bolso. Ninguém é idiota. Né? Então por que tu deixa todo o teu dinheiro no Banco Central? Porque todo o teu dinheiro é do Banco Central. O teu dinheiro não é teu. Tá lá, tá na nota, tá o quê? Tá lá o teu nome? Não, tá escrito Banco Central do Brasil, né? Não? Então, todo o teu dinheiro pertence a ele. Se ele quiser inflacionar agora, tu se lascou, porque o dinheiro é dele. Tu tá usando emprestado. Não é à toa que tu tem que pagar pra usar ele. Que é o imposto de renda. Uhum. Então, é basicamente isso, cara. Esse que é o grande problema. O problema é você querer confiar de novo em algo centralizado. Você não deixa todos os ovos na mesma cesta. Pelo amor de Deus, isso é um provérbio já antigo, já ditado, e o povo ainda acredita nessa ilusão. É tipo acreditar em unicórnio, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Cara, a gente tá caminhando aqui pro final. A gente tem algumas últimas notícias para comentar, né? O Amazonas em si é um estado muito assistencialista, como tu falou, né? E literalmente eu creio que é difícil ter um político que chega aqui no Amazonas e fale aquilo que tu disse, ó, eu vou tirar teu Bolsa Família, mas é pro teu bem, sabe? Cara, é difícil. Mas tu acha que a gente vai conseguir chegar no nível que as pessoas entendam por que isso é necessário para o funcionamento não só da sociedade, mas pro teu bem-estar? Tu acha que a gente consegue chegar nesse nível aqui no Amazonas? Mas como assim? Como seria o ponto central disso? O ponto central é, por exemplo, assim, ó, tipo, que aquela pessoa quando receba essa fala, né, que tipo assim, eu falei isso pra ti, e aí tu recebe e tu fala assim, olha, eu entendo e tudo bem, pode fazer isso, se é para um bem coletivo, pode fazer isso, e eu vou me dedicar, vou trabalhar, vou prosperar, vou tentar fazer aquilo que tu falou, né, tentar ser proativo para conseguir fazer algo, sabe? Tu acha que a gente consegue chegar nesse tipo de mentalidade? Cara, começa por aí que tá errado pensar no coletivo. Não, mas tipo, no coletivo é porque tu tá falando bem, tirando aquela coisa que tu falou, né? Tirando o Estado e colocando a administração de fato, Sim. entendeu? Então, teoricamente, isso é coletivo, porque tem mais de uma pessoa. Tá. Então é nesse sentido, entendeu? Eu entendi. Não, mas o ponto seria outro. Por quê? Porque quando a gente for perceber, cara, o político ele vai sempre seguir a pauta que o povo quer ouvir.
Porque o político, ele reproduz um pouquinho do que tem no mercado, que se chama demanda. Uhum. Só que aquela demanda precisa de uma oferta. Ele fala, então eu vou oferecer o que a demanda quer. Não é isso? Pois é. Só que tem um grande problema, cara. Qual é o problema? O problema é que você querer depender da administração. O ponto daquele político é ele fazer de um jeito que, tipo assim, não dependa da gente. Nós vamos mais te atrapalhar. Nós vamos mais te atrapalhar. Você é totalmente autônomo. Só dele passar essa ideia de que você é livre, você é autônomo, você consegue ajudar outras pessoas conseguem lhe ajudar também, e que eu vou ser um atrapalho para você, isso já é um grande ganho, cara, para a população. O povo precisa de liberdade no Brasil. O povo precisa de mais dinheiro no bolso, cara. O povo precisa disso. O povo tá cansado de ser roubado já. Ser roubado tanto do assaltante, tanto do governo, que é um roubo daqui, outro roubo dali. O brasileiro tá sem dinheiro por causa disso, cara. Né? Antigamente a máquina pública, ela era forte, tal, ela era, né, bem pesada. Mas hoje ela tá bem maior. E ela tá mais esquematizada. Ela tá mais estruturada. Então o brasileiro tá se sentindo mais agora do que no passado, cara. E quando que tu acha que ele vai começar a se revoltar? Porque aconteceu em 2013 ali mais ou menos, aí deu impeachment, mas aí depois também não andou as coisas. Aqui no Amazonas a mesma coisa a gente vê, porque é conclave com o executivo, o legislativo, aí vem no âmbito municipal também. Então, assim, tu acha que quando que o brasileiro vai começar de fato a se indignar com isso? Cara, o brasileiro se indignar com isso, cara, é quando ele sentir além do bolso dele. Uhum. Quando o brasileiro, o que mais revolta ele, como eu tenho falado, é no bolso, obviamente. Mas o que mais revolta ele, cara, é quando você viola o princípio dele. Vou te dar exemplo. Quando o brasileiro tá fora do país, ele fala mal do Brasil, cara. Eu sei porque eu já encontrei com um brasileiro fora do país e eles falam mal do Brasil. Inclusive, se me acham eu brasileiro, eles falam, tal. O Brasil tá um lixo, né, cara? O Brasil tá uma merda, tal. Eles falam isso, então... Mas aí, vai um gringo falar mal do Brasil. Realmente, o Brasil tem muita corrupção. Aí fala, cala a boca. O cara vai assim... Porra, só eu que posso falar mal do meu país. Exatamente. Ou seja, o brasileiro é aquele negócio, tipo assim, isso a gente... Mas não viola meu princípio, entendeu? Por quê? Porque ele tem aquele carinho, tipo assim, ele tem raiva do Estado, no fundo. Ele fala mal do Brasil, mas é Brasil e Estado. Ele não sabe diferenciar. Ele não sabe dizer o que é povo e o que é Estado. Ele não sabe dizer a diferença de país e de povo. Ele não sabe porque ele não foi ensinado nisso. Mas no inconsciente dele, ele sabe que o Brasil mesmo, o Brasil de verdade é povo. Só que ele cita pro cara Brasil, o Brasil é Estado, e o cara não entende. Porque ele não é brasileiro. Entendeu? Porque o brasileiro, ele ama essa diversidade que tem no Brasil. O brasileiro, ele ama o Brasil no fundo, assim, do coração dele, ele ama, cara. Por quê? Porque a gente fala mal, mas não sai daqui. Ou então fala mal, vai lá pra fora, tô com saudade de volta. É isso, cara. Cara, e tu tem quantos anos hoje, Richard? Tô com 24, cara. 24 anos. E tu pensa se candidatar, cara? Sim. Tipo, de onde vem esse teu pensamento de se candidatar? Porque, tipo, eu imagino que... do jeito que tu é, eu acho que tu não consegue muitos votos aqui no Amazonas, não, mano. Mas a intenção não é ganhar, não. Eu sou o anticandidato. O que é o anticandidato? O meu anticandidato que eu tô falando, o ponto eu foco em passar a mensagem. Eu não tô pra ganhar voto. Até porque eu não tô muito afim de participar da máquina pública, não. Não tô afim. Até porque eu já falei disso, a gente até já comentou sobre isso antes, que eu não quero nada de fundo partidário. E mesmo se eu ganhar, eu não quero nenhum dinheiro do Estado, que dinheiro é roubado, que eu não quero dinheiro roubado. Eu aceito dinheiro de doação, dinheiro do YouTube, dinheiro de Instagram, qualquer coisa. Mas não quero dinheiro roubado. Não quero. Né? Porque imposto é roubo e eu não quero um dinheiro que vem de imposto, que vem de roubo. Não quero. Entendeu? E se disser, tipo assim, você não pode rejeitar esse dinheiro, você tem que receber. Beleza, então eu vou dar tudo pro povo. Eu vou gastar com exame pro pessoal, gasto com o povo. Porque o dinheiro é dele, é do povo, não é meu. Não é meu, cara. Porque político não trabalha. Começa por aí. Política não é trabalho. Não é. Ali você tá conversando, tal, você tá negociando, tem toda aquela dor de cabeça, mas foi você que quis.
Ninguém lhe contratou, né? Então não é trabalho aquilo. Aquilo gera uma dorzinha de cabeça, tal, mas não é emprego. Não é emprego. Não tem vínculo empregatício. Sabe por que não tem vínculo empregatício? Porque dentro da política, basicamente, o que tem? Tem subordinação, mas não tem habitualidade. Porque nem está na CLT, subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, né? Tem lá tudo isso. Então, para eu ter subordinação, tem. Vem dizer que não tem, mas tem. Habitualidade, tem político que falta um mês inteiro para não ir. Onerosidade, tem muita onerosidade, muito dinheiro. Pessoalidade, tem, mas não tem. Por quê? Porque muitas coisas que o cara assina é na caneta automática, né? Então, tipo, exatamente. Como já teve, cara. Já teve agora, né? Teve um político lá que descobriram que eles aprovavam aquilo que eles nem sabiam o que estava aprovando. Então, cara, assim, tem político que vota na coisa e ele nem estava lá no dia. É verdade. Então não é emprego. Ou seja, pela própria CLT, tô falando de lei, pela própria CLT o cara não preenche o vínculo de emprego. Então não é emprego, não é trabalho. É outra coisa. Então, é um dinheiro que eu não quero. E se eu receber, eu quero, como eu falei, quero dar esse dinheiro pro povo. Quero dele, o dinheiro é dele, tô só retornando o dinheiro. É isso. Cara, eu acho que já tem um pouquinho mais de 1 hora nossa conversa. Richard, para esse podcast ficar marcado não somente para ti, mas também para a galera que nos assiste, eu sempre peço para todos olharem para uma dessas 3 câmeras que está ali no celular e mande um recado pro Richard do futuro. Tipo, o que tu quer falar pro Richard do futuro? Mande um recado pro Richard do futuro, cara. O que eu falaria pro Richard do futuro, cara? Defenda a sua razão. Defenda seus princípios. Sempre defenda os seus fundamentos. Não fuja disso. Porque a sua racionalidade, a sua luz da sua consciência é um presente divino dado a você. Não abandone esse presente divino. É isso aí. Cara, obrigado, mano, pela tua disponibilidade. A gente vai vir mais vezes, porque o teu canal é um canal muito importante para a liberdade aqui no Amazonas. E com certeza isso vai ser uma parceria muito positiva. Então, galera, sigam no YouTube, canal Pedra Libertária. Pedra Libertária, que tem o símbolo de... no Bitcoin grandão assim. Então é isso, pessoal. Sexta-feira nós vamos ter episódio novo. Não sei se ainda vamos ter algum convidado durante essa semana. Talvez sim, talvez não, mas de certeza sexta-feira. Então aguardo vocês sexta-feira. Muito provavelmente também às 20h30. Então é isso, pessoal. Valeu! Tamo junto. Eita.